Neste vídeo, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 48 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 3 a 9 de fevereiro. Fazendo um breve comunicado, caso vocês queiram passar toda essa preparação para os seus dispositivos, acessem nosso site e nosso blog. Lá vocês encontrarão tanto a resposta-chave, como também a resposta completa dos parágrafos, mais explicativa, mais embasada. Então, fiquem à vontade. Incentivamos também para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante. E, consequentemente, esse vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, para que também possam ajudar eles nesta preparação. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 48 tem o seguinte tema: lições que aprendemos com o milagre dos pães. Tem como base o texto de João, capítulo 6, versículo 35, que diz: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo deste estudo? Vamos analisar o relato de João, capítulo 6, que conta como Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão e ver que lições podemos aprender. Pergunta do parágrafo 1. Qual era a importância do pão nos tempos bíblicos? Resposta: o pão era o alimento básico das pessoas nos tempos bíblicos. Ele era tão importante que a Bíblia às vezes se refere ao pão para falar de alimentos em geral. Além disso, dois milagres bem conhecidos de Jesus envolveram o pão. Pergunta do parágrafo 2. Em que situação milhares de pessoas precisaram de comida? Resposta: foi em uma ocasião em que Jesus e seus apóstolos foram para um lugar descansar, mas daí milhares de pessoas seguiram eles para ouvir e ver Jesus. Então, à medida que o tempo foi passando e ficando tarde, obviamente, aquela multidão precisaria de comida. Primeiro subtítulo do estudo: o milagre da multiplicação de pães. Pergunta do parágrafo 3. O que Jesus disse para os apóstolos fazerem? Veja também a imagem. Resposta: Jesus disse para os apóstolos darem comida à multidão. Então, André encontrou um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas, logicamente, isso parecia insuficiente para todas aquelas pessoas. E esta imagem da capa, relacionada ao parágrafo 3, mostra Jesus entregando pães e peixes para seus discípulos. Os discípulos distribuem os pães e peixes para uma multidão de homens, mulheres e crianças. A legenda diz: Jesus cuidava das necessidades espirituais e físicas das pessoas. Pergunta do parágrafo 4. Que lições aprendemos de João, capítulo 6, versículos 11 a 13? Veja também as imagens. Resposta: aprendemos que sempre devemos ser hospitaleiros e generosos com o nosso próximo. É muito importante também orar antes de comer. Não importa se estamos sozinhos ou com outras pessoas. Além disso, depois de todos se alimentarem, Jesus pediu que os discípulos juntassem os pedaços que sobraram, pois ele não queria que nada fosse desperdiçado. Isso nos ensina que também devemos usar os alimentos que temos com sabedoria e não desperdiçá-los. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 4 mostra irmãos e irmãs orando antes de uma refeição. Na primeira imagem, há uma jovem na cantina da escola e alguns colegas dela conversando por perto. Na segunda,
há um irmão que trabalha com construção no horário do almoço com seus colegas de trabalho. E na terceira, há um irmão com sua esposa e filha sentados à mesa para jantar. A legenda diz: Pergunte-se, será que eu imito a Jesus e faço uma oração antes de comer? Pergunta do parágrafo 5. O que as pessoas queriam fazer com Jesus e como ele reagiu? Resposta. Naquela ocasião, as pessoas ficaram impressionadas com o modo de Jesus ensinar e com os milagres que ele fez. Então, elas tentaram fazer de Jesus rei, mas Jesus reagiu se retirando para um monte para evitar envolvimento com a política. Pergunta do parágrafo 6. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Veja também a imagem. Resposta. Podemos imitar Jesus por agir e pensar como ele, não nos envolvendo na política, mas por apoiarmos ao máximo o reino de Deus, pregando sobre esse reino e orando por ele. E esta imagem relacionada ao parágrafo 6 mostra Pôncio Pilatos fazendo perguntas para Jesus, que está sendo vigiado por dois soldados romanos. A legenda diz: Jesus não quis se envolver com os assuntos políticos dos judeus nem dos romanos, e nós devemos imitar o exemplo dele. Segundo o subtítulo do estudo, o significado dos pães. Pergunta do parágrafo 7. O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram? Temos aí como base o texto de João, capítulo 6, versículos 16 a 20. Resposta. Após alimentar a multidão, Jesus retirou-se para as montanhas e instruiu seus apóstolos a voltarem para Carfanaum de barco. Enquanto atravessavam o mar, uma tempestade surgiu, trazendo ventos fortes e grandes ondas. Jesus então foi ao encontro deles, andando sobre o mar, e convidou Pedro a fazer o mesmo. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Os apóstolos ficaram impressionados e reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Pergunta dos parágrafos 8 e 9. Por que a multidão foi até Cafarnaum procurar Jesus? Resposta. A multidão procurou Jesus em Cafarnaum não por interesse no reino, mas porque queriam mais comida. Assim, quando encontraram com Jesus perto de Cafarnaum, Jesus explicou que eles estavam interessados no alimento que perece e os exortou a buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Pergunta do parágrafo 10. O que as pessoas precisavam fazer para ter vida eterna? Resposta. Para ter vida eterna, as pessoas precisavam exercer fé em Jesus, ou seja, naquele que Deus enviou. Isso era algo essencial, afinal, o próprio Jesus já havia ensinado isso antes, em outras ocasiões. Pergunta do parágrafo 11. O que mostrou que os judeus só estavam pensando em conseguir alimento físico? Temos aí como base o texto do Salmo, capítulo 78, versos 24 e 25. Resposta. Infelizmente, aqueles judeus não aceitavam que tinham que exercer fé em Jesus. Eles perguntaram por um sinal e mencionaram o maná nos dias de Moisés, focando apenas no alimento físico. Então, quando Jesus falou sobre o verdadeiro pão do céu, que dá vida eterna, eles não prestaram atenção. Terceiro e último subtítulo do estudo: O que deve ser mais importante para nós? Pergunta do parágrafo 12. Como Jesus mostrou o que é mais importante na vida? Resposta. Jesus mostrou isso por deixar claro, tanto em palavras como em ações, que as necessidades espirituais devem ser algo prioritário na nossa vida. Ele ensinou isso ao resistir às tentações de Satanás e também por destacar no Sermão do Monte a importância de nossa amizade com Jeová ser mais importante que nossas vontades pessoais. Parágrafo 13, pergunta A. Por que não é errado sentir satisfação ao comer? Resposta. Porque o próprio Jeová, por meio da sua palavra Bíblia, nos diz que é bom desfrutar do nosso trabalho árduo e que isso vem dele. Parágrafo 13, pergunta B. Que aviso Paulo nos deu? Temos aí como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 7 e o 11. Resposta. Como um alerta para evitarmos o mesmo erro, Paulo avisou para não desejarmos coisas prejudiciais como os israelitas no deserto. Afinal, foi o desejo excessivo por comida que levou os israelitas a se afastarem de Jeová. Pergunta do parágrafo 14.
O que a Bíblia diz sobre os alimentos que teremos no novo mundo? Resposta: a Bíblia diz que a vontade de Deus para a terra inclui alimentos de boa qualidade. Por exemplo, nos textos de Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 8, e o Salmo, capítulo 72, verso 16, Jeová promete uma abundância de comidas deliciosas e cereais, onde vamos poder plantar nossos próprios vinhedos e desfrutar dos seus frutos. Pergunta do parágrafo 15. Que programa de instrução haverá para os ressuscitados? Temos aí como base o texto de João, capítulo 6, versículo 35. Resposta: vimos aqui que esse programa de instrução espiritual, tanto para os ressuscitados como para os nascidos no novo mundo, envolve aprender o significado do que Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Desta forma, eles vão ter a oportunidade de conseguir desenvolver fé no sacrifício de Jesus. Pergunta do parágrafo 16. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta: no próximo estudo, continuaremos examinando o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus ensina mais sobre a vida eterna. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Como responderia? Primeira pergunta de recapitulação. Que lição podemos aprender do que Jesus fez antes de distribuir os pães e os peixes para a multidão? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 4. Aprendemos que sempre devemos ser hospitaleiros e generosos com o nosso próximo. É muito importante também orar antes de comer, não importa se estamos sozinhos ou com outras pessoas. Além disso, depois de todos se alimentarem, Jesus pediu que os discípulos juntassem os pedaços que sobraram, pois ele não queria que nada fosse desperdiçado. Isso nos ensina que também devemos usar os alimentos que temos com sabedoria e não desperdiçá-los. Aí, para dar embasamento para esta resposta, irmãos, eu coloquei o próprio texto de João 6, 11 a 13. Se quiserem conferir, fiquem à vontade. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Que exemplo Jesus deu quando as pessoas queriam forçá-lo a ser rei? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 6. Jesus deixou claro que seu reino não faz parte deste mundo, e ele se manteve afastado das questões políticas. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus, apoiando e pregando sobre o reino de Deus e orando por sua vinda. Nossa lealdade deve estar no reino de Deus e não em governos humanos. E aí, para dar embasamento, eu coloquei o texto de João 17,14 e o 18,36. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como podemos aplicar o conselho de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 7 e o 11? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 13. Observamos que não é errado orarmos pela necessidade de cada dia. O próprio Jeová, por meio da sua palavra Bíblia, nos diz que é bom desfrutar do nosso trabalho árduo e que isso vem dele. Mas devemos ser equilibrados e estabelecermos prioridades na vida, evitando coisas prejudiciais como os israelitas no deserto. Afinal, foi o desejo excessivo e desequilibrado por comida que levou os israelitas a se afastarem de Jeová. E aí, para dar embasamento, peso a esta resposta, eu coloquei o próprio texto de 1 Coríntios 10, 6 e 7 e o 11. Amados irmãos, então chegamos ao fim desta análise e preparação do estudo da Bíblia por meio da revista A Sentinela. Desta vez, o artigo 48, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 3 a 9 de fevereiro. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho que vocês têm com o nosso canal. Esperamos que possa ser de ajuda na sua preparação e que tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários encorajadores na reunião deste fim de semana. Aproveitem ainda se não fizeram, se inscrevam no nosso canal, aqueles que não são inscritos, deixem um gostei, façam um comentário. Também, se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem nosso site, nosso blog. Lá vocês vão encontrar tanto as respostas-chave do estudo, como também as respostas mais explicativas, mais embasadas, mais completas, para aqueles que gostam de dar comentários mais elaborados. Fiquem à vontade. Também compartilhem nosso site com seus familiares, seus amigos, nossos vídeos, e se ainda possível, como uma maneira de gratidão pelo nosso canal, pelo nosso site,
Torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer também e tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas que precisam desse auxílio. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová e um até mais nos próximos vídeos.